Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 31ª noite. No dia seguinte, Dinazade suplicou à irmã que prosseguisse. Sherazade, tomando a palavra, dirigiu-se ao sultão. Senhor, com a vossa permissão, satisfarei a curiosidade de minha irmã. E continuou a história dos 3 calândares. Zobeida não quis, pois, aceitar o dinheiro do carregador. Mas, meu amigo, disse-lhe, consentindo que fiques conosco, advirto-te de que não é apenas com a condição de que guardes para ti o segredo. Pretendemos ainda que observes exatamente as regras da boa educação e da honestidade. Enquanto falava, a encantadora Amina tirou o manto com o qual saíra, prendeu a saia à cintura para ter mais liberdade e preparou a mesa, nela colocando vários tipos de pratos e sobre uma mesinha ao lado, garrafas de vinhos e taças de ouro. Depois disso, as damas sentaram-se e mandaram que se sentasse também o carregador, satisfeito muito mais do que se pode imaginar, por se ver à mesa com 3 criaturas de tão extraordinária beleza. No início da refeição, Amina, que se havia colocado perto de uma mesinha lateral, pegou uma garrafa e uma taça, encheu-a e foi a primeira a beber, seguindo o costume árabe. Depois, ofereceu-a às irmãs, que beberam uma após a outra. Finalmente, enchendo-a pela 4ª vez, apresentou-a ao carregador, o qual, recebendo-a, beijou a mão de Amina e cantou, antes de beber, uma canção, onde dizia que assim como o vento traz o bom aroma dos lugares perfumados por onde passou, assim também aquele vinho, vindo de tão delicada mão, possuía um gosto mais delicioso que o natural. A canção alegrou as damas, que por sua vez cantaram. Finalmente, o grupo divertiu-se imensamente durante o longo banquete, acompanhado de tudo quanto podia torná-lo mais agradável. O dia estava para terminar, quando Safia, tomando a palavra em nome das 3 damas, disse ao carregador: levanta-te e vai-te, está na hora de te retirares. O carregador, não conseguindo decidir-se a deixá-las, respondeu: senhora, aonde queres que eu vá no estado em que me encontro? Estou fora de mim, de tanto vos ver e de tanto beber. Não poderia encontrar o caminho de casa. Dai-me a noite para que eu possa refazer-me. Passá-la-ei onde quiserdes. Preciso de todo esse tempo para voltar às condições em que me encontrava quando aqui entrei. E apesar de tudo, acho que aqui deixarei a melhor parte de mim mesmo. Amina, pela 2ª vez, tomou o partido do carregador. Minhas irmãs, esse homem tem razão. Quanto a mim, agradeço-lhe o pedido que nos fez. Já nos divertiu bastante, e se credes no que vos digo, ou antes, se me amardes tanto quanto estou convencida, permitiremos que passe a noite conosco. Minha irmã, disse Zobeida, não podemos recusar atenção ao teu pedido. Carregador continuou dirigindo-se a ele. Concederemos mais este favor, mas com uma nova condição. Apesar de tudo quanto nos vires fazer na tua presença, guarda-te de abrir a boca para nos indagar os motivos. Pois se fizeres perguntas em torno de coisas que te não devem absolutamente interessar, poderás ouvir o que não há de te agradar. Guarda-te, pois, e não procures ser demasiadamente curioso, querendo aprofundar as causas dos nossos atos.
Senhora, respondeu o carregador, prometo-vos observar essa condição tão bem que não tereis oportunidade de me censurar, a menos ainda de punir a minha indiscrição. A minha língua ficará imóvel e os meus olhos serão como um espelho que nada conserva dos objetos que nele se refletem. Para te mostrar, continuou Zobeida, muito gravemente, que o que de ti exigimos não foi estabelecido recentemente por nós, levanta-te e vai ler o que está escrito por cima da nossa porta do lado de dentro. O carregador para lá se dirigiu e leu as seguintes palavras escritas em grandes letras de ouro: quem fala de coisas que não lhes dizem respeito, ouve o que não lhe agrada. Voltou para as 3 irmãs. Senhoras, juro-vos que não me ouvireis falar de coisas que não me dizem respeito e em que vós, porventura, tendes interesse. Feito o acordo, a mina trouxe o jantar e, quando iluminou a sala com um grande número de velas preparadas com madeira do aloés e âmbar cinzento, as quais difundiam um agradável aroma e uma bela iluminação, sentou-se à mesa com suas irmãs e o carregador. Todos recomeçaram a comer, beber, cantar e declamar versos. As damas divertiam-se em embriagar o carregador, com o pretexto de o fazer beber à sua saúde. Os ditos jocosos não foram poupados. Finalmente, achavam-se todos dominados de imensa alegria, quando ouviram bater à porta. Sherazade foi obrigada, nesse ponto, a interromper a história, pois amanhecia. O sultão, não duvidando de que a continuação merecia ser ouvida, adiou-a para o dia seguinte e levantou-se.